Bom, boa tarde a todos, né? Vamos dar continuidade ao nosso curso aí de Física 4. Já vimos a parte de teoria eletromagnética, a partir das equações de Maxwell. Vimos na semana passada ótica física, ou seja, interferência, difração e polarização da luz, algumas aplicações que nós temos aí. E agora, de posse dessas informações, a gente vai adentrar aí na física quântica. Na verdade, é uma pequena introdução com algumas aplicações, né? E a mecânica ondulatória propriamente dita mesmo, a gente vai começar na semana que vem, né? Que é a parte de ondas de matéria. Pois muito bem, eu estou começando essa aula de hoje, né, mostrando aí um poste de iluminação. Durante o dia, esse sol indica que é durante o dia, e que ele está com as lâmpadas apagadas, né? Então, o que acontece com esses postes que estão nas ruas? Durante o dia, as luzes, as lâmpadas, elas ficam apagadas, tá? E à noite, elas acendem. Então, fica acontecendo esse processo. Ou seja, durante o dia, elas ficam apagadas e à noite, elas acendem, tá? Me desculpe aí que ele não foi. Eu passei aqui, mas não foi, né? Acho que deu uma travada aqui, mas vai voltar. Vai, tá aí. Ó. As lâmpadas acesas, né? Durante o dia. Então, como eu já falei ainda agora, né? Quando eu era menino, né, criança ainda, eu achava que alguém estava ligando e desligando as luzes da rua. Tinha um interruptor lá, que alguém ligava e desligava. Na verdade, existe um interruptor, né? Só que esse interruptor é um sistema contendo o que nós chamamos de uma célula fotoelétrica, e pelo efeito fotoelétrico, que tem uma explicação da física quântica, ela acende durante a noite e durante o dia ela apaga. Esse sistema, essa célula, seria esse quadradinho, só um minuto aí que eu vou mostrar aqui com laser, né? Esse quadradinho preto estou representando pelo dispositivo fotoelétrico, né? Então a gente tem uma célula, né, que nesse circuito aí tem uma resistência que funciona de acordo com a luz. Quando tem luz, o que acontece? A resistência ela aumenta consideravelmente e impede a passagem da corrente elétrica. Quando não tem luz, a resistência vai a zero e permite a passagem da corrente elétrica, portanto, as lâmpadas acendem. Então, a explicação desse fenômeno só surgiu, inclusive isso foi o responsável pelo prêmio Nobel, né, para o Albert Einstein, porque não quiseram dar para ele o prêmio Nobel pela relatividade, né? A questão da relatividade restrita, ela era muito profunda. Então, a história do Einstein, ela começa dessa forma, que ele era uma pessoa desconhecida e que se para ele desse certo ou errado, para ele não ia ser tão, como é que se diz, tão ruim. Então, alguns cientistas, a história nos diz, né, que alguns cientistas, por exemplo, como o próprio Maxwell, ele chegou a observar a relatividade, né? Ele trabalha com luz, né, com radiação eletromagnética, ele chegou a observar a relatividade restrita. O Lorentz também, né, foi um outro físico aí, que também conseguiu, mas só que eles não tiveram a coragem que o Einstein teve para poder dar a cara a tapa, né? Então foi o que o Einstein fez, acertou e trouxe a teoria da relatividade restrita. Mas na época, os físicos
né, o comitê lá não quiseram dar prêmio Nobel para ele de jeito nenhum, né? Então, deixaram ele apresentar um outro trabalho, que foi o efeito fotoelétrico. O Einstein fez vários trabalhos, né? E um deles foi o efeito fotoelétrico. E aí, ele explicou matematicamente o efeito fotoelétrico e, consequentemente, aí, estavam só precisando disso para poder dar um prêmio Nobel aí para o Einstein, né? Com licença aqui. Muito bem. Vamos ver como tudo começou, né? Tudo começa com um problema. E um problema que eu já havia adiantado para vocês, um problema termodinâmico, né? Corpos aquecidos emitem radiação, né? E essa radiação, ela tem uma certa intensidade. E qual era o problema da época? É que não se conseguia explicar, ter um modelo matemático para explicar a intensidade da luz emitida por um corpo aquecido, que na época era chamado de corpo negro. Tá? O Kirchhoff vai tentar resolver essa situação, minimiza o efeito, de tal forma que essa radiância vai depender, a intensidade, desculpa, vai depender apenas da temperatura. O Kirchhoff fez isso, né? Ele montou um sistema, que é o que a gente chama do corpo negro propriamente dito, e conseguiu, né, fazer com que a intensidade dependesse só da temperatura, que nada mais é do que a lei de Stefan Boltzmann, que já foi falado para vocês anteriormente, lá em Física 2. A intensidade da radiação eletromagnética, né, de maneira geral. Muito bem. No ano de 1900, exatamente, o Planck, né, utilizando aquilo que já era aquele tipo de distribuição, que já era bem conhecido na época, está lembrado que eu falei lá da distribuição de Maxwell-Boltzmann, que lá aparecia um chamado fator de Boltzmann, que era energia dividido por kT. Não sei se vocês estão lembrados disso, né? Energia dividido por kT era menos porque estava no numerador, certo? Muito bem. Então, nesse momento, o que foi que o Planck sugeriu? Que o que saía, né, de lá do corpo negro eram pacotes energéticos, tá? Que tinham mínimo. Esses pacotes, mais tarde, com o mínimo de energia, mais tarde o Einstein vai chamar de fóton, né? Que, segundo o que diz a história, é o Einstein que dá o nome de fóton para ele. Muito bem. O fato é que quando o Planck, né, coloca bem aqui no lugar do E, não sei se vocês estão lembrados, HC sobre lambda, onde ele coloca aí a energia do pacote HC sobre lambda, que será conhecida como a energia do fóton, né, esse modelo matemático, essa proposta do Planck, faz com que, né, os dados experimentais são essas bolinhas aqui, tá? Toda vez que aparecer bolinhas assim num gráfico, são dados experimentais, tá? Então, era isso que se tinha lá da experiência, olha. E a lei de Planck, ela coincidiu exatamente com esses pontos, ou seja, resolveu o problema, né? Criou uma teoria para a radiação do corpo negro. As outras duas leis que levavam em conta a energia não quantizada como Planck propôs, mas contínua, que é a lei de Rayleigh-Jeans e a lei de Wien, né? Elas não conseguiam, né, explicar totalmente os resultados.
acontecia até um fato aí, né? Que devido a esses modelos clássicos, como, por exemplo, a lei de Rayleigh-Jeans, que está bem aqui, né? Rayleigh-Jeans, ela supunha, teoricamente, que se você acendesse um fósforo, né, como a gente acende hoje sem nenhum, né, sem preocupação nenhuma, mas de acordo com a lei de Rayleigh-Jeans, se acendesse um fósforo, né, ia causar uma explosão monstruosa, porque havia uma liberação de energia muito grande. Vejam que isso aqui vai para infinito, olha. Tá? E essa ideia, né, que está vinculada à lei de Rayleigh-Jeans é conhecida como a catástrofe do ultravioleta. Tá? Então, se você digitar catástrofe do ultravioleta, tá? Vai, inclusive está lá no material de vocês, tem a ver com exatamente isso, ou seja, quando você risca um fósforo, né, você pode ver que a luz que sai dali é uma luz azulada, escurecida, né? Já tendendo para o violeta. Então, isso daí causaria uma explosão monstruosa devido à grande liberação de energia, caso a gente levasse em conta a lei de Rayleigh-Jeans. Tá? Notem que tanto as contínuas como a quantizada, que é do Planck, para um comprimento de onda relativamente grande, ou seja, lá para o infravermelho, já chegando lá no micro-ondas, na verdade, aí poderia, ela daria certo, mas o problema estava aqui nesse miolo aqui, que ninguém conseguia, aí o Planck conseguiu. Tá? E aí surge a física quântica, também conhecida como mecânica quântica. Né? Por isso que o Max Planck ele é conhecido como o pai da física quântica. Muito bem. Então, o que é a quantização de energia? Aquilo que a gente acabou de dizer. Que, na verdade, né, a radiação eletromagnética, ela se comporta como vários, um número muito grande, infinito, de pacotes e que é de energia mínima, ou seja, não pode existir uma energia menor que aquela. Então, para eu poder obter toda a energia total, né, eu tenho que entender que isso daí são pacotes, né, que mais tarde o Einstein vai chamar de fóton. E a energia do fóton, logo, né, antecipando, ela pode ser tanto o HF, onde H é a constante de Planck. Ok, então. A energia quantizada, ela é chamada da energia do fóton, é a menor energia que pode existir. Então, eu só posso ter pacotes inteiros, né? Eu só posso ter números inteiros, desculpa, desse pacote. Tá? Então, eu não posso ter, tipo, só um exemplo aí, né? HF dividido por 2, meio, por exemplo. Meio HF, eu não vou ter nunca. Tá? Porque seria a metade de HF. Então, ou é 1, ou são 2, ou são 3, e assim por diante. Então, eis aí a ideia da quantização. A gente chama de quanta de luz, né? Esses pacotes são chamados de quanta de luz. E o Einstein chamou de fótons. Bom, como a frequência é a velocidade dividido pelo comprimento de onda, também ela pode ser escrita como hc sobre lambda. A energia de um fóton, tá bom, gente? De um fóton também é dada por hc sobre lambda. Onde lambda é o comprimento de onda da radiação, ok? Muito bem. E aqui assim, falando aí da constante de Planck. Gente, tem uma espécie assim de
de jargão, né, que a gente utiliza na física quântica. Quando é que você sabe que uma equação ela é quântica ou ela é clássica? Toda vez que eu tiver uma equação que envolver o H, ela é quântica. Tá? Então, toda vez que aparecer esse H, que hoje ele é conhecido como constante de Planck, né? Constante de Planck, é uma equação da física quântica. Quando o H não aparece, é uma equação da física clássica. Né? É essa a ideia geral, básica, que a gente tem para dizer para vocês, tá bom? Lembrando que lá, na distribuição de velocidade, né, o que aparece no lugar da energia é a energia cinética. Energia cinética clássica, né? Que aparece lá na equação lá da distribuição de velocidade de Maxwell. Muito bem. Então, no sistema internacional, olha, a gente de cara percebe logo que ela é muito pequena, não é isso? Ou seja, ela é utilizada realmente para o microcosmo, tá bom? Ela é muito pequena, esse H, aproximadamente 6,626 vezes 10 a menos 34 joule segundo, tá? Joule segundo. Ou seja, quando é que você vai usar esta constante? Quando você quiser determinar a energia em joule, né? Multiplica aí pela frequência em hertz, o H, como o hertz é o S a menos 1, vai cancelar o S a menos 1 com o S da constante, vai sobrar só o joule, ok? Mas, em física quântica, a gente utiliza uma unidade, né, de energia que é o elétron-volt. Um elétron-volt ele é aproximadamente 1,6 vezes 10 a menos 19 joule. Então, isso tem a ver com a energia potencial do elétron, né? Então, a energia potencial do elétron, quando submetido a uma DDP, ou um potencial aí, né, de 1 volt, ela vai ser 1 elétron-volt, ok? Portanto, 1,6 vezes 10 a menos 19 joule. Bom? E quando eu vou trabalhar com o eletrovolt, eu já uso a unidade usual para o H. Tá bom? Então, se nós dividirmos esse valor aí, 6,626 por 1,6, 6,626 vezes 10 a menos 34 por 1,6 vezes 10 a menos 19, nós vamos obter esse valor que está aí. 4,14 vezes 10 a menos 15 elétron-volt segundo. Então, veja, eu posso usar aí a frequência como sendo hertz sem nenhum problema, né? Eu posso usar a velocidade sendo dada em metros por segundo também sem nenhum problema. Por quê? Porque se a velocidade está em metro por segundo, aí na segunda equação, né, o comprimento de onda tem que estar em metro para poder simplificar o metro, o hertz, ou melhor, né, metros por segundo, então vai cancelar com esse segundo aí do eletronvolt segundo, sobrando apenas o eletronvolt, tá bom? Então, não vai ter nenhum problema você usar aí, né, desde que você use as unidades, que no final elas se cancelem e sobre apenas o eletronvolt, tá bom? Bom, baseado na ideia do eletronvolt, né, nós temos uma observação. Bom, quanto é o H? 4,14 vezes 10 a menos 15 eletronvolt segundo, vezes a velocidade da luz. Aí, eu estou fazendo para vocês aí. 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. O segundo já vai embora aí. E o lambda que aparece lá embaixo, né, como está multiplicando por 10 a menos 9,
Isso já é um nanômetro, né? Então, se eu tiver, por exemplo, 500 nanômetros, então vai ser 500 vezes 10 a menos 9 metros, não é isso? Então, se eu substituir agora esses valores que estão aí, eu vou obter esse resultado aqui. Esse resultado aqui é um resultado bem prático, tá? É uma regrinha prática para você achar tanto a energia quanto o comprimento de onda. Tá? E como é que você faz isso? Olha, energia em eletrovolt é 1.242 dividido pelo lambda em nanômetros. Vamos ver aqui um exemplo. Né? Por exemplo, se o comprimento de onda é de 400 nanômetros, né? Lembrando que esse comprimento de onda aí, ele corresponde à radiação violeta, né? A luz violeta. 400 nanômetros. Tem que substituir só vale para o nanômetro, tá, gente? Aí eu substitui lá direto, olha. 1.242 por 400. Então, a resposta já tem que dar em eletrovolt. Está aí, ó. É bem rápido, né? Você não precisa substituir aí o H, não precisa substituir o C, né? Não precisa trocar de unidade aí, eu vou passar de... E você pode fazer se você quiser isso também, tá bom? Você pode fazer a continha que vai dar esse valor exato que está aí, 3,105 eletronvolts. Ok? Isso aí é a energia, vamos procurar entender. É a energia de um fóton de luz violeta. Tá? A energia de um fóton de luz violeta. Equivale a quanto? 3,105 eletronvolts. Tá bom? Agora vem uma radiação com um comprimento de onda de 550 nanômetros. É o que está aí. Estão vendo aí? Então, 1.242 por 550 vai dar um valor de 2,258 eletronvolts. Vocês estão percebendo que é bem prático essa equação? Ou tem alguma dúvida aí? Né? Porque isso aí é o que cai realmente em prova, essas coisinhas aí, você já tem que ter de cabeça isso. Né? Então, tem aí ó, um comprimento de onda aí de luz verde. Então, qual é a conclusão que a gente chega? Que a energia de um fóton de luz verde de comprimento de onda de 550 nanômetros equivale a 2,258 eletronvolts. Então, é uma coisa bem simples. O que é que vocês acham aí? Deu para entender aí? O pessoal chama de macete, né? Eu chamo de regra prática, né? Não gosto de chamar de macete. É uma regra prática aí. Alguma dúvida aí, gente? Acho que está tranquilo, não está? Então, como eu falei para vocês, né, para eu poder fazer essa introdução da física quântica, né, eu precisar, se eu jogasse tudo numa única aula, ia ficar muito cansativo. Mesmo porque é uma coisa nova, né? Nova entre aspas, do início do século XX, né? Mas, geralmente, para a maioria dos alunos, é uma coisa nova isso. Então, a gente está engatinhando. Então, é bom a gente estar engatinhando aí, de certa forma, né? Uma certa responsabilidade para procurar entender isso daí, porque dificilmente esse assunto você vê a nível de ensino médio, tá bom? Muito bem. Continuando aí. Agora, para os 700 nanômetros. Lembrando que 700 nanômetros é o comprimento de onda, né, do vermelho, da luz vermelha, né? Ou seja, 400 e 700 são os limites para o espectro, em média, tá, gente? Para o espectro da luz visível. Espectro da luz visível. Então, 700 é o vermelho. Então, para um fóton de luz vermelha,
A energia dele é aproximadamente 1,774 eletronvolts. Tá bom? Então, eis aí, né, a explicação a respeito desse ponto. Tá bom. Então, até agora nós calculamos as energias dado o comprimento de onda. Mas você pode também, preste bem atenção, você pode também, né, calcular o comprimento de onda dado a energia. E a equação é a mesma, só não pode fugir da regrinha, né? Então, só para vocês terem uma ideia, um fóton de raio-x, por exemplo, ele pode ter uma energia de 12,420 ou 42 quiloeletronvolts. Então, quiloeletronvolt são quantos eletronvolts? 1000 eletronvolts, né? Porque o quilo é 1000, né? Então, 1000 eletronvolts. Então, quando eu for jogar na equação, eu não posso jogar o quiloeletronvolt. Tem que jogar o eletronvolt. Então, quando eu for jogar na equação, né, aquele 12,42 quiloeletronvolts vão ser quantos eletronvolts? 12.420 eletronvolts. Vejam que já mudou de lugar aí, olha. Ok? O comprimento de onda, eu quero determinar, a energia foi dada. Tá legal? Vou tomar um cafezinho aqui, outras coisas melhoram, né? Pegar um café. Deixa esfriar um pouquinho, está muito quente. Sim. Então, a resposta, presta atenção, hein? A resposta é dada em nanômetros. Então, essa regra prática só vale para eletrovolt, energia em eletrovolt, comprimento de onda em nanômetros. Então, a resposta deu nanômetro, não foi 0,1 nanômetros, que equivale a 100 picômetros, ou 100 picometros, tá? Como que? Ou seja, isso daí é o limite do raio-x, tá? É o menor, é o raio-x pouco intenso. O raio-x mais intenso, ele está na ordem de 1 picômetro, o comprimento de onda. Você sabe, conforme o comprimento de onda vai diminuindo, a energia vai aumentando. Só lembrando lá a ideia da energia, né? Então, é por isso que o raio-x é usado, né, para aplicações de diagnósticos e para a caracterização também de determinados materiais, novos materiais, né? A gente usa a difração de raio-x para isso. Ok? Então, daí um exemplo, né, de uma regra prática, que é essa que está aí, apontada para vocês, que a energia em eletronvolt é 1.242 dividido pelo comprimento de onda dado em nanômetros, tá bom? Muito bem. A partir daí, o nosso espectro eletromagnético, ele passa a conter, né, uma outra especificação, tá? Era só quem? O comprimento de onda e a frequência, né? Agora aparece também a energia, olha, a energia em eletronvolts, ok? Então, nós temos aí vários exemplos de comprimento de onda, etc, etc. Mas aparece aí lá embaixo, né? Em cima, comprimento de onda. Debaixo das figuras aparece a frequência. E mais abaixo ainda, né, aparece quem? A energia de um fóton, tá? Você não pode esquecer disso, que é a energia de um fóton, a energia mínima que pode existir, energia para aquela radiação ali, né? Isso daí é como é que se diz? A ideia aí da física quântica, ok? Muito bem. O que é que o Einstein vai fazer a partir dessa ideia? Por isso que ele cria esse nome aí de fóton. Ele vai dizer que a luz, presta atenção, que a luz ora se comporta como onda, ora se comporta como matéria.
é o que nós chamamos de teoria dual da luz. Preste bem atenção. A luz, ou de maneira geral, a radiação eletromagnética, ora ela se comporta como onda. Se eu estou observando ali a difração, a interferência da luz, né? Ela está se comportando como onda. Mas também ela pode se comportar como matéria. Os corpúsculos de matéria, que são esses pacotes de energia mínima, esses quantas, é que o Einstein vai chamar de fóton. Tá certo? Então, o Einstein lança a teoria dual da luz. Ora, a partir da teoria dual da luz, de Albert Einstein, né, ele vai trabalhar um efeito que, segundo ele, na época, só tinha uma explicação, a explicação quântica. Na verdade, muitos anos depois, isso caiu por terra, porque o efeito fotoelétrico pode ser explicado também utilizando a teoria eletromagnética. Tá bom? Mas, na época, surgiu um efeito. Como a galera estava perreada para dar um prêmio Nobel para o Einstein, né? Então, bora dar logo esse prêmio Nobel para esse cara aí que está pegando, né? Senão ele vem com outra loucura que ninguém vai poder dar outro prêmio Nobel para ele. Então, foi isso que aconteceu, tá bom? Muito bem. Que é o que a gente vai ver agora, né? O efeito fotoelétrico. O que é o efeito fotoelétrico? Quem mediu pela primeira vez o efeito fotoelétrico foi o Hertz, né? Ele conseguiu observar algo estranho que acontecia. Enquanto ele, né, estava fazendo uma experiência lá, que estabeleceu uma diferença de potencial, ele estava obtendo corrente elétrica, né? Ou seja, se tem diferença de potencial, se tem voltagem, tem corrente elétrica. O que foi que ele percebeu? Ele percebeu que mesmo a voltagem sendo zero, ainda continuava a ideia da corrente elétrica. Aí foi pesquisar de onde é que vinha isso. Ele foi pesquisar exatamente e viu que isso acontecia devido à luz que estava incidindo no metal. Então, a luz ela tinha aí uma certa frequência, de tal forma que conseguia arrancar elétrons do metal. Então, esse efeito passou a ser chamado de efeito fotoluz elétrico elétron. Então, é a luz que arranca elétrons de um metal. Então, nós temos aí, acho que meu café aqui já esfriou um pouco, me desculpa. Então, nós temos aí uma placa de potássio, né? Potássio, vocês sabem que é um metal, né? Que é o K. É um metal alcalino. É isso, está lá na tabela periódica. Ele é um metal, o potássio. Então, numa experiência para analisar o efeito fotoelétrico, o que foi que se percebeu? Que quando a placa de de potássio, o sódio também é um metal, né? Quando a placa de potássio é iluminada com luz vermelha, né? 700 nanômetros, não tem emissão, não ocorre a emissão de elétrons. Ou seja, não ocorre o efeito fotoelétrico. Está bem aqui? Então, a gente calcula, como é que a gente calcula? Calculando agora, né? Dividindo lá 1.242 por 700, encontramos esse valor aí de energia para o fóton de luz vermelha. Então, vocês estão vendo que não vai ocorrer emissão aí, a gente chama de fotoelétron, tá? Mas quando a luz é verde, que a gente viu também que tem uma energia de
258 eletronvolts, o efeito ocorre. E a velocidade máxima dos elétrons, ou seja, aqueles elétrons que estão na superfície, né, são mais fáceis de serem arrancados, a velocidade máxima dos elétrons é de 3,01 vezes 10 a quinta metros por segundo. Ou seja, além de arrancar o elétron, ele ainda ganha energia cinética. Essa velocidade máxima corresponde a uma energia cinética máxima. E eu chamo a atenção para vocês que, nesse caso, a gente vai usar a equação de energia cinética clássica, que é mv² sobre 2. Por quê? Por causa da velocidade. A velocidade ela é relativamente menor que a velocidade, 1000 vezes, né? Menor que a velocidade da luz. Então, não existe efeito relativístico, tá? Porque quando eu faço essa continha aí, eu divido a velocidade ao quadrado pela velocidade da luz ao quadrado. Então, se é 1000, no caso, aí a velocidade da luz, dos elétrons, comparado com a velocidade da luz, é 1000 vezes menor. Ao quadrado, vai dar 10 a sexta vezes menor. Então, não tem efeito relativístico. Então, como não tem efeito relativístico, eu uso aí a energia cinética clássica, né? mv² sobre 2, que todos nós conhecemos. Muito bem. Já para a luz violeta, né, cuja energia do fóton é 3,105 eletronvolts, visto que é 400 nanômetros o comprimento de onda, o que é que nós temos aqui? O efeito ocorre e percebe que a velocidade com que os elétrons, que os fotoelétrons adquirem, ou seja, os elétrons arrancados pelo efeito da incidência de luz, é maior. Consequentemente, a energia cinética também é maior. Então, veja, a gente está trabalhando só com valores máximos, tá? Por quê? Porque o modelo ele tem uma explicação para os elétrons que estão na superfície. Os elétrons que estão lá dentro, né, é mais difícil a gente fazer um modelo assim muito simples, né? Já é muito mais complexo o modelo, tá bom? Então, a gente leva em consideração que esses elétrons estão ali na superfície, ou seja, mais fáceis de serem extraídos, arrancados da placa. Muito bem. A explicação para isso, ela é feita através da física quântica. A gente vai chegar no final dessa introdução à física quântica, a gente vai explicar o porquê desse acontecimento aí, chamado de efeito fotoelétrico. Então, olha só, aí surge a primeira observação, né? A primeira conclusão. Qual é a conclusão? Para os casos em que ocorre o efeito, temos para o verde a energia do fóton menos o K máximo. Então, deu exatamente 2 eletronvolts aí, né? Para a luz violeta, 3,105 menos 1,101, aproximadamente, isso vai mudar na terceira casa decimal, né? Aproximadamente 2 eletronvolts. E se eu usasse outras radiações, essa diferença ia dar bem próximo de 2 eletronvolts. Bem próximo mesmo, tá? Então, qual é a conclusão que se chega? Portanto, existe para cada metal, aí já entra aí uma espécie de caracterização do material, isso é importante, tá? Para cada metal, um mínimo de energia necessário para a ocorrência do efeito, que para o potássio vale 2 eletronvolts. Está bem aqui escrito em inglês, né? Potássio, 2 eletronvolts são necessários para
ejetar os elétrons, tá certo? Então, está escrito bem aqui, né? 2 eletronvolts são necessários para ejetar elétrons, no caso do potássio. E isso passa a ser uma característica do material, ou mais precisamente do metal. Porque o metal, os elétrons estão livres, né? Então, eles estão pouco presos ao núcleo. Então, é mais fácil de arrancá-los, digamos assim. Bom? Muito bem. Essa energia mínima é chamada de função trabalho. Cada material vai ter a sua. E pode ser calculada por... Então, vamos aí. O φ é a energia mínima necessária para que a gente possa arrancar os elétrons. Então, se eu for calcular essa energia mínima, provavelmente ela é maior que a energia lá do fóton de luz vermelha, que é de 1,774 eletronvolts. Ela é 2 eletronvolts. Tá? E de posse dessa expressão aqui, eu posso calcular a frequência mínima. Eu vou fazer a operação inversa lá no final, tá? Da aula de hoje. Então, dado a função de onda, volta a fita. Dado a função trabalho, já estou falando de função de onda já. Tá? Da mecânica ondulatória e equação de Schrödinger. Dada a função trabalho do material, como eu sei o H, eu posso calcular a frequência. Que frequência é essa? A frequência mínima necessária para que ocorra o efeito. Por quê? Como a frequência F0 ela é diretamente proporcional à energia mínima, então, se a energia é mínima, a frequência é mínima. Mas o comprimento de onda é inversamente proporcional. Então, ele vai ser o quê? Máximo. Tá certo? Então, o comprimento de onda vai ser máximo. Então, quando eu olho para a frequência, eu tenho que ver qual é a frequência mínima para a ocorrência do efeito. Quando eu olho para o comprimento de onda, eu tenho que ver qual o comprimento de onda máximo para que ocorra. Ou seja, se eu tiver um comprimento de onda maior que esse, não vai ocorrer aqui o efeito fotoelétrico. Tá? É essa que é a ideia aí da função trabalho. Ok? Muito bem. Agora, olha só, agora eu tenho um vídeo bem pequeninozinho aqui, tá? De 30 segundos, que tem uma animação do efeito fotoelétrico, tá bom? Que é esse vídeo aí. Ainda não estou rodando o vídeo, tá? Eu estou vendo aqui até ele normalizar. Pronto, normalizou aí. Ainda vou rodar o vídeo. Que metal nós temos aí? Nessa animação. Que metal nós temos nessa animação, gente? Esperando a resposta de vocês aí. O que é o CS? Quem é o CS? Eu estou perguntando. É o Césio, muito bem. Logo depois do CS, aparece um comprimento de onda aí, né? De quanto é o comprimento de onda? 642 nanômetros. O que vocês acham que significa esse comprimento de onda? Hein, galera? O que vocês acham que significa esse comprimento de onda? Hein? Exatamente aquilo que a gente acabou de falar ainda agora. É o comprimento de onda máximo para que ocorra o efeito. Significa dizer
que comprimentos de onda maiores que 642 nanômetros, o efeito não vai ocorrer. Tá certo? Então, para o césio é um metal também, metal alcalino, né? É ou não é? É lítio, me ajuda lá. Lítio, sódio, frâncio, né? Potássio, césio. Não. E o rubídio, né? Deve ter um rubídio ainda. Eu não entendi, Eduardo. Pergunta de novo, acho que foi o Eduardo que perguntou. Por favor, que passou rápido aí. Eu estava raciocinando aqui e acabei perdendo. Diz aí de novo. Foi o que tu perguntaste? Pode perguntar mesmo, pode abrir o teu áudio aí e perguntar direto. Tem só 3 alunos. O comprimento de onda máximo para que o césio, tá, emita, não, eu estou falando do césio, não é mais o potássio, tá? Então, o césio, o limite para ele de comprimento de onda para que ocorra o efeito é 642 nanômetros. Para um comprimento de onda maior do que esse, a gente vai ver aqui na animação, não vai ocorrer o efeito. Tá? Não vai ocorrer o efeito. Só vai ocorrer o efeito a partir do momento em que eu tenho comprimento de onda igual ou menor que 642. Igual ou menor. Para comprimento de onda maior, ou seja, para o vermelho, isso não vai acontecer. Tá bom? Muito bem. Eu vou passar aqui o vídeo agora, tá? Para vocês. Bora ver se ele passa legal aí, porque sempre tem um delay aí, né? Começou. Aqui no meu já começou já. Olha só. Começa com vermelho. Só quando ele passa para o verde, do amarelo para o verde, é que começa a acontecer o efeito. Aí vai entrando aí, ó, no azul, no anil, né? Aí vai passar aí do violeta. Deixa eu voltar aqui que está pegando agora. Vou passar de novo, só para a gente entender. Porque é um pouco lento aqui, né? A internet. Então tem um delayzinho aí, não é isso? Deixa eu só tirar aqui esse laser, apontador, que é para poder ver. Então, eu entendi agora, tem um comprimento de onda 665 nanômetros, né? Então, esse comprimento de onda 665 nanômetros ainda é maior que 642. Acho que foi isso que o Eduardo quis dizer. Então, para essa luz aí, é só tu olhar, ó. Porque esse daqui é um instantâneo do vídeo, né? É um instantâneo do vídeo. Então, nesse instantâneo, acho que foi isso que o Eduardo quis dizer. Nesse instantâneo, nós temos um comprimento de onda aí 665 nanômetros, que é maior que 642. Tá certo? Que corresponde ali o verde, quase entrando no verde, né? Então, notem que aqui, ó, a corrente fotoelétrica, a corrente que mede aqui, quando é que os elétrons estão sendo emitidos, ela é zero para esse instantâneo aí. Então, é zero por quê? Porque não tem um efeito, né?
Foi isso que eu quis dizer. Então, agora, bora ver aí o vídeo todo. Então, começa com vermelho, depois vai passando aí para o amarelo, laranja, amarelo, nada de efeito. Só quando ele entra no verde, ó, que começa a sair elétrons lá da placa e forma aí a corrente. E vai entrando aí, ó, até chegar no violeta e depois ainda passa ainda. Violeta é 400. Passou de 400 para baixo, né? Que já é o ultravioleta. Ou seja, nós acabamos, vou voltar aqui, né? Então a ideia é o seguinte. Eu estou apontando aqui, eu vou voltar com o meu laser para poder apontar, tá? Bem aqui, ó, não aparece o laser mesmo aí, né? Bem aqui, ó, é o vermelho. Vermelho, laranja, amarelo, verde. 665, e está entrando no verde, ainda não tem o efeito, né? Então, se a gente... vou tentar parar aqui, tá? Pegar um instantâneo aqui. Olha só. Tirar essas caretas daqui, enche o saco. Então, olha só aqui. Eu dei uma parada aí, vamos observar aí. De quanto é o comprimento de onda? Vocês estão vendo? Conseguem ver o comprimento de onda aí? Comprimento de onda, dá para ver aí? 728 nanômetros, não é isso? Ou seja, tem efeito? Sim ou não? Tem efeito? Não. Muito bem. Vou dar aqui a partida. Ele vai começar a entrar no verde, né? 671 nanômetros. Tem efeito? Não. Por quê? Porque esse comprimento de onda ainda é maior do que o 642. De novo. Pronto. E agora? 600 e... Está um pouco ruim, mas dá para ver, né? Deixa eu colocar aqui que o meu computador está desligando. 623, vocês conseguem ver aí? 623 nanômetros aí? Gente, responde aí no chat. Sim. E tem efeito? Sim ou não? Sim, né? Vocês estão vendo essas bolinhas aí? Essas bolinhas aí são os elétrons que estão sendo arrancados pela emissão da luz. E chegam até na outra placa, né? Que a gente chama essa, aonde ele incide é o ânodo, e o outro é o catodo, ou cátodo, tá bom? Os elétrons. Notem que apareceu aqui uma coisa que não tinha aparecido, aqui em cima, ó. 0,06 volts. O que é esse 0,06 volts? É, tá, uma diferença de potencial que, se eu aplicar essa diferença de potencial no sentido contrário, ou seja, no sentido reverso, os elétrons vão parar. Para essa voltagem, a gente chama de potencial de corte. Está na outra lâmina, tá? No outro slide.
A gente chama de potencial de corte. Antes da emissão, né? Vou fazer assim, é melhor assim que acho que dá mais certo. Ó, já tem emissão aí, né? Você consegue ver uma bolinha saindo de lá do anodo, do ánodo, né? Então, se tem emissão, já apareceu uma voltagem. Agora, um pouco antes, não tem emissão, portanto, não tem voltagem. Tá bom? Então, a gente vai ver que essa diferença de potencial, né, ela equivale, de certa forma, à energia cinética do elétron. Então, é por isso, é aí que a gente mede a energia cinética do elétron. Tá bom? E, consequentemente, se mede a energia cinética, mede também a velocidade, né? Então, aqui não tem um efeito. Aqui já tem um efeito? Tem. Olha, tem mais bolinha e aquela diferença de potencial aumentou. Já está começando a surgir uma corrente bem aqui, ó. Vou dar mais uma tacada. Já surge aí a corrente fotoelétrica, ou seja, a corrente dos elétrons. Ou seja, os elétrons chegaram no cátodo. Então, eles já estão aí circulando, né? Já estão nesse circuito aí. Ok? Para quanto, gente? 616 nanômetros. Um pouco mais para frente, olha, a corrente aumentou. Por quê? Chegou mais elétrons, né? Agora, o comprimento de onda é 598. Aqui ela vai extrapolar, obviamente, de acordo com, né, extrapolou para 500 e quase não dá para ler, parece exame de vista, 586 nanômetros, porque ele está usando a própria cor da luz, né, para fazer o desenho. Então, isso não foi uma boa ideia, era para ele fazer tudo de preto mesmo. Continua aí, ó, o verde. Só quando passa para o azul é que a gente consegue já. Cadê o azul, pelo amor de Deus? Está fazendo isso, né? Aqui já aparece. Eu achava que ia aparecer, mas não apareceu, né? Acho que não está pulando mais. Acho que está travado aqui. Tá aí, ó. Beleza? Então vamos lá aqui para as explicações matemáticas agora desse efeito, né? Então nós já temos a ideia que para ocorrer o efeito, o fóton ele tem que ter uma energia mínima. Se ele tiver uma energia igual ou maior, ocorre o efeito. Se tiver uma energia menor que esse mínimo, né, que é a função trabalho, não vai ocorrer o efeito. Então, baseado na conservação de energia e nas observações anteriores, o Einstein demonstrou que a energia do fóton, que pode ser HF ou HC sobre lambda, é a energia cinética máxima mais a função trabalho, que é a energia mínima necessária para arrancar o elétron do material. Como eu falei para vocês, ele usa aí a energia cinética máxima, por quê? Porque outros elétrons estão sendo arrancados. Só que esses elétrons estão muito lá dentro, eles não estão na superfície. Então, tem outros fatores aí interferindo. Então, não dá para equacionar de forma simples. Então, ele trabalha sempre com a ideia da energia cinética máxima, que corresponde
o mínimo de energia que o fóton deve ter para arrancar o elétron. Tá bom? Muito bem. Então está aí o diagrama, olha. Está aqui o diagrama mostrando a energia do fóton, que é HF ou HC sobre lambda, que é a soma da energia cinética máxima com a função trabalho. Vejam aquilo que eu falei agora há pouco. Ele trabalha com elétrons que estejam na superfície, tá, gente? Que estejam na superfície. Isso daqui, essa função trabalho, corresponde à energia que vai ser usada para poder arrancar o elétron do átomo, ou seja, para ionizar o átomo, tá bom? Muito bem. Potencial de corte, que é aquela voltagem que aparecia lá no vídeo, né? Voltagem necessária para frear os fotoelétrons emitidos pelo metal. Como eu falei para vocês, o potencial de corte ele é dado pelo K máximo dividido por E. Então, basta pegar a energia cinética máxima e dividir por E, que você acha o potencial de corte. Lá no vídeo ele chamou de U0, né? Aqui eu chamei de V0, mas é a mesma coisa. Vamos ver um exemplo, aproveitar esses exemplos aí para o potássio, né? Temos, olha só, para a luz verde. Para a luz verde, a gente viu, né, que a energia cinética máxima, presta bem atenção como é a jogada aí, 0,258 elétron-volts. Era o K máximo. Dividido por E, o E desaparece, gente. Então fica só o volt, é direto mesmo. Não tem outra explicação, é direto, tá bom? Então, eu vou dividir o quê? O K máximo, no caso da luz verde, incidindo no potássio. Quando isso acontece, né, o K máximo vale quanto? 0,258, elétron-volt. Dividido pelo E, o E desaparece. Fica só o volt. Aí eu já tenho o potencial de corte direto. E para o violeta, quanto era a energia cinética máxima? 1,101 elétron-volt. Dividido por E, fica só 1,101 volt. Diretão mesmo. Tá bom? Agora, vou reunir tudo. Essa equação aqui, que é a equação de quem? Do potencial de corte. Vou substituir o potencial de corte bem aqui, ó. Ok? Muito bem. E vou tirar o potencial de corte em função da frequência. E vou usar aquela equação que a gente fez ainda agora para o φ, que é H0F0. Então, a gente obtém essa expressão aí. Essa expressão, ela é uma função do primeiro grau, tá? Ela é uma função do primeiro grau, aonde o coeficiente angular é H sobre E. E o coeficiente linear é menos H sobre E também. Logo, essa frequência F0 é a frequência que eu costumo chamar de frequência de corte. Ou seja, a partir dela tem um efeito. Abaixo dela não tem um efeito. Então, o gráfico, é importante você saber que o gráfico para o efeito fotoelétrico só faz sentido a partir desta frequência mínima. Ou seja, aqui, ó. Essa parte de baixo lá não interessa. Então, digamos que, olha só, o que foi que eu falei que eram essas bolinhas para vocês? Os dados experimentais, não é? São os dados experimentais. A reta é o modelo matemático, é esse que está aqui, ó. A reta é o modelo matemático, tá bom? Então, eu destaco aqui, ó, nesse exemplo, que o efeito ele só vai acontecer a partir dessa frequência mínima. Obviamente que ela corresponde a um comprimento de onda máximo, porque frequência e comprimento de onda são inversamente proporcionais. Tá? No caso, porque o C é constante. Então, significando dizer
que abaixo de 4,39 vezes 10 a 14 Hz, ok? Não há efeito. Acima, o efeito vai acontecer. Está aqui, ó, as bolinhas marcando quem? O potencial de corte. Vocês viram lá naquele vídeo, lá naquela animação, que o potencial de corte só surge a partir do momento em que elétrons são emitidos, pelo efeito de incidência da luz. Tá bom? Ele estava todo o tempo lá zerado. Aí quando começou a emitir elétrons, né, que deu aquele primeiro valor, 0,01 volt, tá lembrado? Aí já apareceu, né, um potencial de corte em função de que começou a emissão fotoelétrica. Então, esse gráfico aqui, ele pode ser obtido experimentalmente. Tá certo? Então, eu tenho um certo metal que eu vou fazer um ensaio fotoelétrico com ele. Para que eu quero saber disso? Por quê? Porque eu posso determinar uma característica desse metal, que é a função trabalho. Como eu falei, a função trabalho, ela é uma característica do metal. Cada metal tem a sua. Aí você vai ficar pensando agora, poxa, será que esse metal é o potássio? Ora, se for o potássio, né, a função trabalho tem que ser quanto? 2 eletronvolts. O fato é que não é o potássio. Tá? Por quê? Porque deu 1,82 eletronvolts. E como foi que eu cheguei nesse resultado? Multiplicando aqui a frequência pelo H, que é 4,14 eletronvolts segundo. Quando eu faço esse produto, quando eu faço essa multiplicação, a gente obtém aí a função trabalho. Porque eu estou usando a frequência mínima, aquele F0 que apareceu lá naquela equação anterior. Então, com isso, gente, a gente termina aí a parte do efeito fotoelétrico, tá certo?